Ai, meu povo, tava aqui lembrando da minha avó. Tava agradecendo a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de ser neta dela. E eu tava aqui me lembrando que ela ficava me prometendo um quarto que nunca me deu. Ela dizia: minha filha, quando eu ganhar no Totolec, minha filha vai vir morar mais eu, vai ter um quarto todo rosa. E eu esperei tanto por esse quarto. Lembro que eu tive uma conversa com ela quando ela tava indo me deixar em casa. A gente sempre ia a pé, né? Naquela época não tinha Uber, não, era só táxi e era tudo muito caro. E, gente, minha avó era muito, muito, muito humilde. Pra vocês terem ideia, 70% de tudo que tinha dentro da casa da minha avó era doação. Roupa ela não comprava porque era doada, ela era costureira, né? E ela ganhava muito pouco em cada peça que ela costurava. E sofá, quando ela tinha um sofá lá, é porque um vizinho tinha comprado um sofá melhor e dava o velho pra ela. O vizinho comprou uma televisão melhor e dava pra ela. Gente, minha avó era tão boa, que os vizinhos davam coisa boa pra ela. Tipo, chegava lá, ela, olha, fulano me deu uma televisão. E tipo assim, a minha avó ganhou uma TV. Tipo, quem é que ganha uma TV, né? O pessoal hoje em dia vende, mas ela era tão maravilhosa, tão boa pra todo mundo, que ninguém tinha coragem de cobrar dinheiro dela. Aí ela indo me deixar na casa da minha mãe, né? Aí a gente teve uma conversa, porque tipo assim, eu era pequena, mas eu via a dificuldade. Eu sabia que minha avó era muito pobre. E aí eu falei assim: vó, não precisa comprar pão de queijo pra mim hoje, não. Que ela sempre comprava pra mim e pra minha mãe de barriga cheia, né? Pra minha mãe não ficar falando. Bichinha. Aí eu falei pra ela: vó, quando eu crescer, eu vou trabalhar pra ajudar vocês. E hoje eu tenho condição. Mas eles não estão mais aqui, nem minha avó, nem meu avô, nem meu pai. Gente, eu não queria estar morrendo de chorar, não. Eu queria só lembrar e sorrir, sabe? Porque eu vivi tanta coisa boa. Teve uma vez, olha essa história. Olha como a minha avó era. Teve uma vez que ela era 11 e pouco da noite, né? 11h30, por aí. A minha mãe nunca soube dessa história, gente, porque se minha mãe soubesse disso, minha mãe nunca mais deixava ir pra casa da minha avó. Ela vai ficar sabendo aqui junto com vocês. Era 11h30 da noite, 12h30, era muito tarde, era de madrugada. E aí a minha avó falou assim: ó, Beatriz, vamos passear? Aí eu disse assim: vamos, né? Morri de vontade de passear, foi eu, ela e o vô. Aí eu vou levando uma sacola na mão, né? Aí ela disse assim: Beatriz, vamos brincar? Olha como a minha avó era, gente. Ela fazia uma necessidade virar uma coisa legal. Ela disse assim: ó, Beatriz, vamos brincar? Quem achar mais latinha ganha. Aí eu, tá certo. E eu lembro que nós tava passando, tipo, de frente pra uns bar. O meu avô já tava com a sacola na mão. A minha avó ia pegando as latas comigo, amassando nos pés e botando dentro da sacola. E eu fiquei tão empolgada com isso que eu amei. Tanto que tinha dias que eu chegava lá na casa da minha avó e dizia assim: vó, hoje vamos brincar de pegar lata? Eu não entendia na minha cabeça. E, gente, eu não sei quantos anos eu tinha quando isso aconteceu. Eu lembro que eu era pequena, mas eu lembro dessa situação. E aí eu cheguei no outro final de semana na minha avó e eu falei: vó, vamos brincar de pegar lata? Ela: vamos já já. Deixa eu terminar de costurar aqui essas roupas. Aí a gente ia. Gente, a minha avó levava eu pra catar latinha. Minha mãe nunca soube disso, porque se minha mãe souber... Ai, ela ainda dizia: não conte pra sua mãe, não. Juro pra vocês, ela ainda dava pra minha cara e dizia: ó, não vai dizer pra sua mãe, não. Pode sua mãe achar ruim, porque ela quer que eu cuide de vocês, mas a gente tá brincando. E tipo assim, ela fez eu pegar latinha do chão. Eu não vi aquilo como, minha avó tá reciclando, né? Eu não vi ela como nós estamos catando latinha na rua. Não foi isso. Pra mim, era realmente uma brincadeira. E tipo assim, gente, a minha avó fazia uma dificuldade parecer uma coisa tão boa, sabe?
Teve uma vez também que meu avô brigando com ela, aí ele botou todo mundo pra ir embora, porque o meu avô era meio doido da cabeça. Um ar-condicionado caiu na cabeça dele, ele ficou meio doido, né? E aí tinha hora que ele se embucetava, expulsava todo mundo, depois ele chamava nós tudinho de novo. Aí um dia ele expulsou eu, tinha ido tudo passar final de semana lá na avó, né? Eu e meus irmãos. Aí eu não sei se onde é que meu pai tava, não lembro o que é que meu pai tava fazendo, só sei que o vô expulsou nós tudinho lá de dentro de casa. Aí eu falei, vó, e agora, vó? A gente vai morar onde? Aí ela, minha filha, espere seu avô se acalmar. Gente, eu nunca vi minha avó brigando com meu avô. Nunca vi minha avó com raiva. Ela, minha filha, espere ele se acalmar. Já já ele se acalma e a gente vai entrar pra dentro. Aí nós ficou lá no meio da rua. Tinha um negócio que cai de um pé, eu esqueci o nome, é tipo uma castanha, mas não é uma castanha. É um negócio vermelho que quando ele seca, a gente quebra com a pedra e tem tipo um amendoim dentro. Ela levou nós pra comer esses amendoim, enquanto meu avô se acalmava. Quando a gente voltou, foi coisa assim de meia hora, aí ela passou na casa de uma amiga dela, ficou conversando. Gente, como se nada tivesse acontecido. Tipo, meu avô tinha expulsado nós pra fora e ela não chegou na casa da amiga dela, perguntou se tinha café, conversou e não contou nada que tinha acontecido, né? Depois voltou. Quando voltou ela, João, lá no portão. Aí meu avô, oi, nega. Como se eles não tivessem brigado. Oi, nega. Aí ela, João, tu fez o almoço? Aí ele, tem arroz e tem não sei o que lá. Eu não sei se era tripa de porco ou se era... Eu não sei o que é que tinha. Eu sei que ela disse assim, ó, eu vou comprar uma banda de frango pros filhos da Patrícia comer e eu vou levar eles. Aí meu filho vai ajeitando aí o arroz. Aí pronto, aí ele ainda fez o almoço, nós almoçou, a raiva passou e nem parecia que tinha tido uma briga. Eu pensando, sabe quando um casal é junto há muito tempo, que tipo, você sabe, você tem uma briga que pode ser tamanho do mundo e você sabe que vai passar aquilo? Era tipo isso, a minha avó já entendia a loucura do meu avô e ela não se aperreava mais com aquilo, ela sabia lidar com ele, entendeu? E aí, infelizmente, né, ele faleceu e todo mundo disse a mesma coisa. A Ilma não vai aguentar. Depois que meu avô faleceu, a minha avó descobriu uma doença e foi também. Gente, eu odiava ver minha avó doente. O pessoal ligava pra mim, mulher, vem ver tua avó. Ela tá com saudade de tu. Eu vou nada. Não quero ir, não. Ai, mas vem. Ela tá com saudade de tu. Só fala em tu. Assiste teus vídeos. Aí eu ia. Chegar lá. Tá lá ela, bem maguinha. Pra falar pra vocês a verdade, eu não conseguia mais nem enxergar a minha avó ali. Não parecia mais a avó que eu conhecia, porque antes, quando eu era criança, ela tinha um cabelão, sabe? Era cheinha. Sempre achei minha avó linda, mesmo ela velhinha, coroa, eu sempre achei ela linda. E aí, nessa doença dela, gente, ela ficou tão debilitada, sabe? Emagreceu muito, os olhos ficou fundo, ficou carequinha. E eu não conseguia mais ver minha avó ali, sabe? Era estranho. Não vou chorar mais não, vou colocar alguma coisa pra eu assistir. Dona Ilma tá descansando em paz, meu avô, meu pai. Deus, ele sabe tudo que faz, e independente da dor que a gente tá sentindo, a gente tem sempre que confiar em Deus, né? Porque até uma folha seca que cai no chão é porque ele permite. Então a gente tem que confiar no processo de Deus, no que ele tem para a vida da gente e para a vida toda em si. Que a vida toda em si é um propósito. Cada um de nós tem uma tarefa aqui e tem o tempo que começa e o tempo que termina. A gente tem que entender isso. Deus, ele é perfeito de todas as formas. Se não pode ser o fim, tem que existir outra versão. Depois do universo, além da nossa dimensão. E eu te vejo lá.